Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos fazer uma oração preparatória aqui para iniciarmos o culto. Nesse momento você possa ser grato ao Senhor, porque Ele nos trouxe aqui e estamos gratos por isso, porque é um privilégio estarmos juntos para cultuar este Deus tão gracioso e misericordioso com as nossas vidas. Ao mesmo tempo, peça que o Espírito Santo lhe conduza nesta adoração verdadeira, conforme o Espírito e conforme a sua verdade. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu quero lhe agradecer neste momento pela Tua Palavra. Agradecer, Senhor Deus, porque é ela que nos conduz e nos direciona aqui neste culto. Obrigado, Deus, por este momento, junto com este povo, onde juntos podemos lhe render um culto, uma celebração. Obrigado, Pai. É um privilégio estar aqui esta noite. Que o Espírito esteja despertando em nós todo o temor, reverência e a alegria para Deus cultuarmos ao Senhor com sinceridade e transparência de coração. Que neste ato agora, Deus, possamos colocar todo o nosso ser. Possamos, Deus, colocar toda a nossa atenção. Para que assim, Deus, mediante o Espírito, mediante também, Pai de amor, o sacrifício de Cristo, que nos possibilite estarmos aqui reunidos, o Senhor receba o nosso culto. Obrigado. Assim oramos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Salmo 61. Abra sua Bíblia no Salmo 61. Um salmo de Davi, que iremos entoar aqui posteriormente. Correto aí, nosso irmão Victor está ali, já colocou aqui também. Se você não tem Bíblia, pode acompanhar a versão NVI aqui. Leitura que eu farei é na versão King James. Tá bom? Salmo 61. Diz o seguinte: ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Do fim da terra eu clamarei a Ti. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Verso 3: pois Tu tens sido um abrigo para mim, e uma torre forte contra o inimigo. Eu habitarei no Teu tabernáculo para sempre, e confiarei no esconderijo das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, Tu me deste a herança daqueles que temem o Teu nome. Tu prolongarás a vida do rei, e os seus anos como de muitas gerações. Ele habitará diante de Deus para sempre. Prepara a tua misericórdia e verdade, para que possam preservá-lo. Verso 8 e último: então cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. Uma oração de Davi, onde podemos perceber no verso 1, ouve o meu clamor, ó Deus, atende a minha oração. Certamente Davi, diante de todas as suas atribulações, de todos os seus problemas, os seus perseguidores, ele tinha a quem recorrer. Ele tinha a quem colocar a sua confiança e a sua dependência. O verso 2, ele começa a expressar essa confiança. Do fim da terra eu clamarei a Ti. Quando o meu coração estiver oprimido, guia-me para a rocha, que é mais alto do que eu. Assim cantamos também para a nossa rocha, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pois Tu tens sido um abrigo para mim, uma torre forte contra o inimigo. Quem é aquele que venceu, irmãos, todas as amarras de Satanás? O nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é o nosso abrigo. Ele é quem nos salva. Ele é quem nos protege e nos faz perseverar. Eu habitarei no Teu tabernáculo, diz o verso 4, para sempre. Confiarei no esconderijo das Tuas asas. Amados, no verso 6 em diante, se remete diretamente a Cristo. Tu prolongarás a vida do rei e os seus anos como de muitas gerações. Davi não viveu muitas gerações.
Ele viveu um. Então é certo que ele está falando de um rei perpétuo. Está falando de um rei eterno. O verso 7 fica mais claro ainda. Ele habitará diante de Deus para sempre. Ó, prepara a tua misericórdia e verdade, para que possam preservá-la. Verso 8. Então, aí ele traz para a primeira pessoa: cantarei louvores ao teu nome para sempre, para que eu possa diariamente realizar os meus votos. É isso que cantaremos aqui, nos remetendo a Cristo. Que você cante com alegria, que você possa externar os seus sentimentos para com Cristo, através deste salmo. Amém? Fique de pé e vamos salmodiar ao Senhor. Boa noite, irmãos. Louvemos juntos ao Senhor. Minha oração atende a Deus, ouve, ó Pai, meu suplicar. Dos fins da terra clamo a ti, com abatido coração. Leva-me a rocha, ó Senhor, que é bem mais alta do que eu, pois corre forças para mim, refúgio contra os homens maus. No tempo sempre assim estarei, sob asas assim visto, esconderei do protetor, pois escutaste os votos meus, me deste herança dos que tem temor ao nome teu, Senhor, e longo tempo darás ao Rei, teus anos duram gerações, que permaneça diante de Deus, para sempre o nosso Rei. Tua verdade, teu favor, seu reino possam preservar. Assim teu nome louvarei, com salmos sempre cantarei, e dia a dia cumprirei os votos feitos ao Senhor. Amém. Que essa seja a nossa oração. Próxima canção é Castelo Forte. Castelo forte é nosso Deus, espalhai com escudo, com seu poder defende os teus, em todos bronzeados. Força e com
Mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor-nos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo poder seja, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e pra nos dar seu reino. Amém. A próxima canção fala que por toda a eternidade o nosso Senhor será coroado. Louvemos juntos. Das alturas do céu, do profundo do mar, dos limites da terra, louvamos-te com todo o coração, todo o povo e nação, todos num só clamor.
seja nosso Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Este é um momento de gratidão, onde apresentamos diante do Senhor as nossas ofertas voluntárias. Para isso, gostaria de ler um texto de 1 Coríntios, capítulo 16. Verso 1 e 2. O apóstolo Paulo aqui recomendando às igrejas quanto a essa prática. Diz o seguinte: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia, fazei vós também. No primeiro dia da semana, e estamos nele, cada um de vós, pessoalmente, separe e guarde, conforme Deus o prosperou, para que não sejam coletados quando eu chegar. O apóstolo Paulo, nas suas peregrinações, necessitava de levar esses suprimentos para as igrejas. Então, amados, o que observamos aqui no texto? Primeiramente, no verso 1, olha quanta coleta que se faz para os santos, ou seja, para as igrejas. A reunião, a Assembleia dos Santos. O mesmo que eu ordenei às outras igrejas da Galácia, fazei vós também. Isso é para nós. No primeiro dia da semana, cada um de vós pessoalmente separe e guarde. Como? De que forma? Conforme Deus o prosperou. Amados, o ato de ofertar voluntariamente na casa de Deus, isso é um ato de gratidão ao Senhor, de honra ao Senhor. Para os santos, ou seja, as igrejas necessitam do suprimento. O apóstolo Paulo ainda vai dizer, na sua segunda carta, que não de forma obrigatória, não como mandamento, mas sim conforme nós temos prosperado em fé, crescido em conhecimento, crescido na graça do Senhor. Cresçam também nesta graça. Se você veio preparado então para ser grato a Deus, para cultuar a Deus com as suas ofertas, você poderá então estar fazendo. Nossa irmã Juliane passará até o seu local e você então poderá estar ofertando ao Senhor. Você que nos assiste, pode então também estar ofertando ao Senhor através das plataformas digitais. Os dados bancários EBR Mogi das Cruzes, CNPJ aqui também, chave Pix, 39799-944-1000 contra dígito 06. O banco é o 290, PagSeguro, agência 0001, conta corrente 166-165-36, dígito 5. Então está aqui os dados bancários da nossa igreja. E que Deus faça cada um de nós prosperar segundo a sua graça, cada vez mais. Gostaria de pedir a esse irmão, nesse momento, que o irmão Gessé estivesse orando. Pode permanecer, irmão, ao Senhor, agradecendo a Deus por toda a provisão nesta casa, por tudo que Deus tem feito, individualmente também na vida de cada irmão, e principalmente colocando gratidão em nós, para ofertar na sua casa. Vamos orar. Deus Santo, Pai Eterno, te agradeço, Jesus, pela provisão a qual o Senhor tem nos dado, a qual o Senhor tem dado a esta igreja. Somos gratos a Ti, Senhor, por tão privilégio, por tanta bondade. Agradecemos pelo mantimento, pela providência, Senhor, que o Senhor tem nos dado, o mantimento individual e coletivo a esta igreja. Como o Senhor tem nos abençoado, Senhor, tem tantos percebemos, mas tem nos abençoado, Jesus. Pai, te agradecemos por cada um que tem contribuído. Pedimos que o Senhor dilague o coração e dê entendimento àqueles que ainda não compreendem tal doutrina. E que nós, em Cristo, sejamos agradecidos pelos feitos que o Senhor tem feito em nós. Assim agradecemos em nome de Cristo. Amém. Glórias ao Senhor. E Ele tem cuidado de nós, né, irmãos?
em cada detalhe. Vamos ao texto? Abra aí no Evangelho de João, capítulo 5. Hoje encerramos o capítulo 5, hein? Última sessão aqui de João, capítulo 5. Hoje vamos aqui abordar expositivamente o verso 31 ao verso 47. A última sessão aqui do capítulo 5 de João. Farei a primeira leitura aqui, amados, na versão King James, como os irmãos já sabem, mas você acompanha aí na sua Bíblia. João, capítulo 5, verso 31 ao 47. Diz o seguinte: se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Verso 33. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. 34. Eu, porém, não recebo testemunho vindo de homem, mas eu digo estas coisas para que possais ser salvos. Verso 35. Ele era a luz que iluminava e resplandecia, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Verso 36. Mas eu tenho um testemunho maior do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, essas obras que eu faço, testemunham de mim, que o Pai me enviou. Verso 37. E o próprio Pai, que me enviou, tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua forma. Verso 38. E a sua palavra não permanece em vós, porque vós não credes naquele que ele enviou. Verso 39. Examinai as Escrituras, porque pensais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 41. Eu não recebo honra dos homens. 42. Mas eu vos conheço e sei que não tendes em vós o amor de Deus. Verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, a esse recebereis. 44. Como podeis crer, vós que recebeis honra um dos outros, e não buscai a honra que vem só de Deus? 45. Não penseis que eu vos hei de acusar para o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós confiais. Verso 46. Porque se vós cresceis em Moisés, teriam crido em mim, porque de mim ele escreveu. E 47, último. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Esse momento é extremamente crucial, a ação do Espírito em nós, para entendimento, convencimento, santificação da sua igreja, para que você cresça na fé. Você necessita compreender as Escrituras. Que o Espírito possa nos ajudar nesse momento. Ore por esta graça, para que Ele venha trazer esse crescimento para as nossas vidas e, consequentemente, para a igreja. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Santíssimo Deus, ao Senhor buscamos neste momento, lhe pedindo, ó Deus, a ação graciosa do Santo Espírito. A sua palavra aqui já foi lida, ó Senhor, e precisa agora ser compreendida, explicada. E isso só pode ser feito, Deus, de maneira eficaz e espiritual, através do Santo Espírito do Senhor. Nos ajude, nos traga o entendimento, a compreensão devida,
para que possamos ser cada vez mais conformados à imagem de Cristo. Nos conceda essa graça, Senhor. Que este pregador não fale nada de sua parte, que eu seja totalmente fiel às Escrituras Sagradas. Que o seu nome aqui seja exaltado e glorificado no nosso meio. Que a sua palavra, Deus, age em nós. É isso que oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Onde estamos, irmãos? Precisamos fazer uma breve contextualização. Toda essa narrativa do capítulo 5 se inicia na vinda de Jesus para Jerusalém. Você pode ver isso no primeiro verso do capítulo 5, né? Depois disso havia uma festa dos judeus, a qual João não define qual é, e Jesus subiu para Jerusalém. Eles estão, então, aqui, Jesus e seus discípulos, na grande cidade, a santa cidade de Jerusalém. E com os propósitos bem definidos, ao se dirigir para essa cidade, Jerusalém, ele tinha algo a fazer. Ele parou num tanque chamado Betesda e curou um homem paralítico, já há 38 anos naquela condição. E a cura foi realizada também, segundo a divina providência, em um dia específico, que era o sábado. Jesus curou no sábado. E isso acarretou uma perseguição dos judeus, como podemos ver no verso 16. Logo após a cura, e aquele próprio homem dizer quem era que havia o curado. E por isso os judeus perseguiram a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do sabate. Então é isso que está acontecendo aqui, irmãos. A perseguição no capítulo 5 é iniciada. É um marco neste capítulo, onde temos aqui a hostilidade apresentada nesta região para com este homem, nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai abordar agora sobre o seu testemunho, porque qual é o grande impasse também aqui? Não é apenas a cura do sábado, mas ele arrogar para si prerrogativas divinas, dizendo que é o Filho de Deus, que ele só age em conformidade com o Pai, ele só age conforme ele vê o Pai fazendo, dizendo assim que existe uma harmonia, dizendo assim que ele é só um com o Pai. Isso causou uma grande revolta para um povo monoteísta, para um povo judeu. E agora ele precisa aqui defender esse testemunho, dizer para esses homens o porquê que ele é um para com o Pai, quais são as suas credenciais, quais são, irmãos, qual é o seu testemunho. Depois de mostrar a sua íntima relação com o Pai, Jesus agora confirma a sua divindade por meio de vários testemunhos. Esse testemunho não é dado pelo ser humano, mas pelo próprio Deus. Embora João Batista, que é apresentado no texto, tivesse sido o arauto enviado, a confirmação da pessoa e da obra de Jesus não vem da terra, mas sim dos céus. Então Cristo vai apresentar, nesta narrativa de João, as credenciais divinas. Quem atesta que ele realmente é o Filho de Deus e com qual autoridade ele realiza esses milagres. Para isso eu te convido a entrar no texto e vamos aqui verso a verso abordar as Escrituras. O verso 31 vai dizer, agora eu utilizarei aqui a versão João Ferreira de Almeida. Verso 31 vai dizer: se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Por que ele diz isso? Por causa da objeção dos seus opositores, os judeus. Até aqui o discurso de Cristo foi enfático, irmãos, sobre a impossibilidade de haver obras ou vontades da sua pessoa que não sejam harmônicas com o Pai. Tudo que ele abordou aqui no sermão da semana passada foi exatamente isso, irmãos. Não existe obra, não existe escolha de um
não seja conforme a vontade do Pai. É isso que começou a levantar certas objeções. Cristo agora estabelecerá como procede o seu testemunho. Como podemos também testemunhar Cristo? São algumas perguntas respondidas aqui nessa sessão. Ele diz, irmãos, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O que seria isso? Como entender este verso? Seria então Jesus um mentiroso? Por falar de si mesmo? O que ele está querendo dizer? Amados, ele quer dizer aqui que existe um caminho para que o testemunho seja verídico e confiável. Ele está dizendo aqui, em contraponto a como um judeu validava o testemunho de alguém, porque existem objetores sobre o seu discurso, sobre as suas palavras. Então ele precisa esclarecer qual é o caminho para que algum testemunho, inclusive o seu, seja verídico e verdadeiro. Para que seja confiável. O próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, diz que um testemunho fiel nunca vem da própria vontade. O verdadeiro testemunho deve sempre fluir de algo superior. Esse é o caminho. A pergunta que eu faço a muitos teólogos, pastores, cristãos: como você se apresenta? Como você atesta aquilo que você fala? Qual é a comprovação do evangelho que você prega? Conforme você usa essas palavras, conforme você diz sobre si mesmo: eu sou cristão, eu sou crente, olhe para mim, como Paulo fazia. O que atesta verdadeiramente esse testemunho? Olha só, por exemplo, como os fariseus agiram. No próprio Evangelho de João, capítulo 8, verso 12 e 13. Preste atenção nas palavras. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhe disseram: olha só a objeção, você está testemunhando a respeito de si próprio. O seu testemunho não é válido. Com esse tipo de pensamento dos fariseus, esse tipo de enfrentamento sobre alguém que arrogava para si credenciais divinas, Cristo começa a construir os seus pensamentos, os seus ensinos. Amados, isso aqui é muito interessante, porque nunca realmente acreditamos em alguém que tem sobre si próprio uma autovalorização. Por exemplo, eu gosto de ilustrar esse texto, essa passagem, mais ou menos da seguinte forma: os meninos aqui, quando vai jogar futebol, aí chega lá e tem uma pessoa: não, eu sou 10, né? Eu mereço aqui a melhor camisa, né? A camisa de respeito, que é a 10, né? Eu tenho que jogar no ataque porque eu sou o melhor jogador que tem aqui. Como é que você olha para aquela pessoa? Você pensa: esse cara aí não vai jogar nada. É a primeira coisa que você pensa. Por que as pessoas chegam a essa conclusão? Porque uma pessoa, quando é boa em algo, quando uma pessoa sabe realmente fazer, ou seja, o seu testemunho é verídico, da onde que procede a validade desse testemunho? De fora, das outras pessoas. Quando o médico é bom, ele fica falando: eu sou o melhor médico. Pode ser que tenha uns que falam, mas os verdadeiros, que realmente são eficazes na sua profissão, são aqueles que vai indicando. As pessoas de fora indicam: ó, vai naquele médico, porque ele é bom, ele resolveu o meu problema. É mais ou menos isso aqui que está acontecendo, irmãos. Jesus está querendo dizer que se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Ou seja, eu tenho credenciais aprovadas de fora,
principalmente de algo ainda superior. Verso 32. Olha o que ele diz. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Amado, Jesus afirma que suas palavras e ações, ou seja, seu testemunho, não procedem de si próprio. Existe alguém ao qual os judeus dizem crer piamente que fala acerca do seu filho e de sua obra. E esse é o próprio Deus. Nunca um testemunho pode ter validade fora da palavra de Deus. Nunca um testemunho pode estar fora do que o próprio Deus nos testifica, valida sobre nós. Tudo o que somos e fazemos deve ser encontrado no Pai. Tudo o que somos e fazemos deve ser encontrado no Pai. Amados, é justamente o que ele disse no verso 30. O último versículo do sermão da semana passada. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Como eu ouço, eu julgo. E o meu juiz é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ou seja, o que vocês estão vendo eu fazer, que acaba sendo o meu testemunho aqui, as minhas obras, a cura do paralítico no dia do sábado, existe alguém que valida isso. Existe alguém que ordenou isso. Amados, quando pensamos e analisamos esse texto numa aplicação sobre as nossas vidas, como você tem informado, irmãos, a validade das suas obras, dos seus feitos, do seu testemunho? Tem pessoas que validam o seu conhecimento, validam a sua atitude com determinadas placas de igreja, por exemplo. Por que você é assim? Não, porque eu sou o batista, os Bíblia. Já ouviram esse jargão? Que os batistas são os Bíblia? Opa, peraí. Você então está arrogando que uma denominação é o que valida a sua conduta como cristão? Vocês acham que isso está certo, irmãos? Quem realmente deve validar o nosso testemunho, assim como Cristo está validando dele? Através das Escrituras, através do próprio Deus. Sou um profissional. A sua profissão é uma profissão que glorifica o nome de Deus? Você é um advogado cristão ou um cristão advogado? Você é um médico cristão ou você é um cristão que é médico? E aí começamos a entender que tudo que provém de nós tem uma validação externa que vem do alto. E quando utilizamos todas as coisas deste mundo em conversão de glória e poder para o nosso Deus, aí sim as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, realmente, essa pessoa é diferente. Realmente. E nunca colocando esta glória, colocando a validade das suas obras em outras coisas. É justamente isso que Cristo está dizendo. E se que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aquele que veio do céu presenciou toda a obra do Pai. Isso está no capítulo 3, 31. Veja só o que ele próprio diz. Capítulo 3, 31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que está na terra é da terra. E fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Ou seja, eu tenho procedência, irmãos. É isso que Cristo está dizendo, eu tenho procedência. Amados, perceba que ele não identifica quem é esse testemunho dele. Nesse meio tempo, sem saber disso, os judeus especulam a respeito de quem Jesus falava. Estava se referindo talvez
A João Batista? Há uma grande chance, porque ele já é inserido no próximo verso. Além do Pai, tinha alguém que testemunhava sobre ele, o próprio João Batista. Verso 33. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Vós mandastes a João. O verbo grego aqui, mandaste, vem da palavra grega apóstolo. E significa ordenar alguém ir para um lugar definido, ou seja, expulsar, retirar, mandar embora. O que Jesus está dizendo é: vocês mandaram João Batista embora. Vocês expulsaram João Batista. E o que ele fazia? Ele dava testemunho da verdade. Automaticamente, Jesus está querendo dizer para esses homens que eles não tinham compromisso nenhum com a palavra de Deus. Eles não estavam preocupados com a autoridade que ele falava. Eles queriam apenas rejeitá-lo. Jesus fala sobre a sua autoridade e ao mesmo tempo analisando a condição do coração daqueles homens. Vejam, irmãos, isso foi feito com João Batista, que foi aprisionado e morto. As palavras de Jesus soam como uma repreensão aos líderes judeus por rejeitar seu testemunho. Indica que esse grupo estava envolvido na inquirição. Capítulo 1, verso 19, você pode atestar aí. Quando observamos, este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: quem és tu? Eles queriam saber quem era João Batista. E qual foi a resposta de João Batista? Vocês lembram? No verso 23. Olha como ele testemunhou a validação de João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele se definiu com o testemunho que Deus lhe deu, com a própria palavra de Isaías. Eu sou a voz que clama no deserto. Ele não falou: eu sou o arauto escolhido por Deus, os meus pais eram já avançados de idade, eu não poderia nem ao menos nascer, mas veio um anjo, falou com meu pai Zacarias, a minha mãe Isabel me concebeu. Eu sou o homem escolhido de Deus. Ele atesta tudo que ele é e o que ele faz, ou seja, seu testemunho com a própria palavra. Quem você é? E o que você faz? Tem validação superior, ou seja, através das Escrituras? É isso que nós devemos começar a pensar. Porque Cristo fala, Ele deu testemunho da verdade. E realmente deu. Ele deu testemunho da verdade. O arauto se definiu desta forma. Quando perguntaram: o que tu dizes de tu mesmo? Sua resposta foi a própria definição da palavra, como vimos no verso 23. A voz que clama no deserto sobre a vinda do Messias libertador. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como está no verso 29 do capítulo 1. Amados, Isaías 40, verso 3. O próprio Deus falou sobre João Batista e também falou sobre o seu filho. Olha só. Uma voz que clama no deserto: preparem um caminho para o Senhor. Ou seja, o seu Messias, o seu filho. Façam no deserto, um caminho reto para o nosso Deus. Esse era o testemunho de João Batista. Esse era João Batista. A voz que clama no deserto. Verso 34. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Após repreender os judeus, praticamente dizendo que eu tenho testemunho do meu pai, eu tenho testemunho de João Batista que atesta pela própria palavra, mas vocês não creem em mim.
O compromisso de vocês não é com a verdade. O compromisso de vocês é com as tradições. O compromisso de vocês é consigo próprio. O Deus em que vocês servem é o Deus do próprio ventre. Então não adianta, irmãos. Não adianta querer validar coisas espirituais para aqueles que não creem em Cristo. Nem muito menos na sua verdade. E olha que estamos falando sobre judeus. Pessoas que conheciam os profetas. Pessoas que conheciam os livros da lei. Mas ele diz, irmãos, no verso 34, perdão. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Por que Jesus mencionou esse testemunho de João Batista? Seria porque precisava dele para si mesmo? Será que Jesus necessitava do testemunho de João Batista? Não. E pelo contrário, ele disse tais coisas porque esse testemunho a respeito dele era verdadeiro. E para que o aceitasse, considerassem as suas palavras, que eles já haviam ouvido. Então veja, não é a figura de João Batista, não é o homem que atesta Jesus Cristo, que atesta o seu testemunho, e sim a própria verdade. Por isso que João Batista nunca falou na primeira pessoa, como ele sendo a pessoa importante. E Cristo diz: eu não recebo testemunho de homem. Eu não recebo testemunho de homem. E como nós vemos por aí, muitas pessoas que gostam de receber elogios, validações humanas. Amados, o que nós precisamos entender é que aquilo que lhe define, tanto para o bem quanto para o mal, é a própria Escritura. Ou isso aqui não é a nossa regra, o nosso manual de fé e prática. Ou seja, o que define o meu viver é a própria Escritura. Repito, tanto para o bem quanto para o mal. Quem você é diante das Escrituras, irmãos? O que a Escritura diz sobre a sua pessoa? Qual é o testemunho que a Bíblia diz sobre mim? E é aí que as coisas começam a ficar estreitas. É aí que eu começo a ver que eu necessito de um Salvador. Mas digo isto, diz Jesus no verso 34, para que vos salveis. Qual é a cosmovisão desses homens quanto ao Messias, irmãos? O que eles pensavam, os judeus? Eles pensavam que o Messias, olha só que absurdo, teria obrigação, era obrigatório, o Messias receber uma aprovação da alta corte dos judeus. Para realmente ser o Messias, eles tinham que passar pelo crivo dos fariseus. Jesus contraria as convicções desses homens, e suas palavras expressam que os únicos beneficiados com a sua palavra somos nós mesmos. Porque ele diz, para que vos salveis. Ao mesmo tempo que ele diz, não preciso de testemunho de homem nenhum, e mesmo assim eu estou aqui me dispondo a fornecer todas essas informações para vocês, resgatando até mesmo a pessoa de João Batista, que ficava pregando no deserto, e eles foram lá. O que vocês foram ver no deserto? Um homem vestido com vestes reais? Isso não tem no deserto. O que vocês foram ver em João Batista? Amados, João Batista despertou uma curiosidade em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas, que as pessoas começavam a ir até ele. Mas era suficiente falar? Cristo resgata todos esses princípios e ainda diz, eu estou falando tudo isso, porque ele diz, mas digo isso para que vos salveis. Ou seja, eu não preciso de testemunho. A palavra testifica sobre mim, o Pai fala sobre mim, e eu vos falo isso para que vos salveis.
para que vocês cheguem ao caminho da salvação. Verso 35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Quando ele diz isso, irmãos, ele era a candeia. A palavra candeia no grego vem de lúcidos, que significa uma lamparina ou uma vela. Ele era a candeia, o lúcidos, que ardia e alumiava. A palavra empregada aqui pelo apóstolo João, que descreve João Batista, que é quem está em pauta aqui no contexto, João Batista, significa vela. E as qualidades de uma vela, a qual o próprio Cristo disse que não receberia testemunho de homem algum, Cristo define João Batista justamente como uma vela. E se você olhar para as propriedades de uma vela, a vela é limitada em si mesma, assim como o homem. A parafina e o pavio acabam, assim como o homem. Mas Cristo é eterno. Assim entendemos, irmãos, que João Batista foi homem, mas seu ministério aqueceu e iluminou aqueles que creram no seu testemunho sobre o Messias. E vós, mesmo recebendo, mesmo sendo beneficiados com essa mensagem, com esta graça que salva, vós quisestes alegrar-vos por um pouco tempo com essa luz. E esse era o ponto. Tal como uma lâmpada, que quem já morou aqui em sítio sabe disso, quando você acende uma lamparina no meio do sítio, ela atrai um monte de inseto, né? E eles ficam ali em volta. Tal como uma lâmpada, como uma candeia atrai os insetos, assim João Batista atraiu multidões. Multidões. Até mesmo Herodes Antipas o expulsou de mente aberta por algum tempo. Você pode ver isso em Marcos 6:20. Quando Jesus usa o passado na expressão ele era, não é isso que está escrito? Ele era a lâmpada. Ele evidentemente se referia por implicação ao fato de que João Batista foi removido do cenário público e agora já estava neste momento na prisão. Tanto é que, irmãos, o que ele disse no verso 33, vós mandastes a João. Ou seja, por implicação, como é apresentado o texto aqui na narrativa, João Batista nesse momento já havia sido recluso, aprisionado. Olha que incoerência da parte desses incrédulos. Por um momento eu me alegro com a mensagem de João Batista, eu me admiro, mas ao mesmo tempo eu mando ele para a prisão. O ser humano, na sua incredulidade, não tem limites para a perversidade. O ser humano consegue transformar aquilo que é precioso, pérolas, e colocar isso na lama, no esterco. O ser humano consegue fazer isso, irmãos. Um entusiasmo que logo acaba. É o que aconteceu com esses homens. Um entusiasmo que logo acabou. O propósito final de sua observação era indicar, irmãos, que ainda que os buscadores de emoções estivessem dispostos a se alegrar por algum tempo nesta luz, nesta lâmpada de João Batista, eles não estavam dispostos a aceitar o seu testemunho como Cristo, como Messias para a salvação. Ao mesmo tempo que eles gostavam lá de ir no deserto, admirar aquela pregação, se alegrar por um certo tempo, eles não estavam dispostos a aceitar o cristianismo verdadeiro, a fé verdadeira. Por quê? Seus corações eram endurecidos. Isso nos leva a pensar e a refletir sobre alguns pontos, irmãos. O que realmente lhe traz para perto de Cristo? No capítulo 6, a qual vai iniciar, e João, muito inteligente,
na sua construção da narrativa, ele vai trazer logo um milagre de multiplicação de pães e peixes. E essas pessoas começam a buscar a Jesus apenas com interesses pessoais. Ou seja, mais pessoas, mais testemunhos que não teriam nenhum compromisso com a verdade. Existem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos, que não querem um compromisso com Cristo, que não querem saber de um testemunho validado pelas Escrituras, e apenas buscam a Cristo como um suporte, como um meio para ser beneficiado. Qual é a sua real motivação em ter este nome cristão te acompanhando? Qual é a vantagem de você ter este nome cristão, sendo que a sua vida não é atestada, não é confirmada pelo próprio Cristo? É muito lindo ver passagens como o apóstolo Paulo dizendo: eu disse isso na EBD, fui crucificado com Cristo. A vida que eu vivo neste corpo não é mais minha. Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer? Que a sua vida está em total sintonia com o testemunho, com a validação do próprio Cristo. Paulo não tinha interesses pessoais nenhum. Nenhum. Paulo não queria nada neste mundo. Tanto que ele diz que sabia lidar com a abundância e com a miséria. Porque a única motivação do seu ser é Cristo. Esses homens não queriam compromisso algum com ele. Nenhum. Verso 36, irmãos. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Sim, a vela que vocês foram atrás. Eu tenho maior testemunho do que de João. Porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Mesmo, amados, apresentando João testificando sobre Cristo. Agora Cristo começa a deixar as coisas mais difíceis para esses homens. Eu tenho um maior testemunho do que o de João. Por que ele diz isso? Capítulo 1, verso 4. João era a vela, correto? E Jesus, olha só o que diz aqui. Capítulo 1, verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Se João era a vela, Cristo é a própria luz. Cristo é a própria vida dos homens. E é esse que está falando com esses incrédulos, que queriam retirar a sua vida. João Batista era uma candeia, que era alimentada pelo próprio Cristo. Se João Batista tinha brilho e atrair as pessoas, era pelo testemunho de Cristo. Perceba isso, irmãos. Certamente o testemunho da luz é superior daquele que brilha através desta luz. Pois todo servo de Deus não pode fazer nada sem ele. Jesus estabelece a diferença entre os homens e Deus. João 15, verso 5, fica claro nisso, no mesmo evangelho. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Não existe luz no cristão a parte de Cristo. Não existe luz em nada que você venha fazer, se isso não tiver procedência divina, não tiver o atestado de Cristo.
a vapidação. Aí eu pergunto, as coisas que você tem feito iluminam outras pessoas? As suas obras aqui nesta terra têm iluminado as pessoas ao seu redor? É isso que devemos pensar, irmãos. Senão a nossa vida vai ser uma vida inútil e vã. Olha o que ele diz ainda, porque as obras que o Pai me deu para realizar testificam de mim. As obras confiadas a Jesus para que as realizasse são os seus milagres. É a cura deste homem no sábado, no tanque de Betesda, incluindo, irmãos, o casamento em Caná, incluindo todos os outros milagres a qual ele fez. Sem dúvida, essas obras não produzem fé por si mesmas, e isso ficou provado no homem de Betesda, porque Jesus o curou sem ele apresentar um resquício de fé. Tu queres ser curado? Veja bem, Jesus, eu não tenho quem me leve, eu não tenho. Quando eu tento chegar lá, alguém já entrou no meu lugar. Não tinha confiança, desesperança. Um homem totalmente falido e destruído. Depois do encontro no templo, esse homem mudou. E ele próprio foi até esses judeus que estão aqui nesse diálogo, que estão aqui se deparando com o discurso de Cristo, e ele informa quem o curou. Aí ele apresentou fé. Ou seja, irmãos, milagres não produzem fé em si mesmos. Destacando então aqui a suma importância das Escrituras. Não obstante, não devem ser ignoradas, irmãos. Devem fortalecer a fé. O milagre é importante, acontece, pode ocorrer, Deus é poderoso para fazer isso a hora que Ele quiser. As causas extraordinárias, não é isso que estudamos aqui na Providência? Deus pode agir extraordinariamente, fora do que é ordinário, pode. Porém, isso nunca servirá para produzir fé, porque a fé é mediante a palavra. Romanos capítulo 10, verso 17. E é isso que ele enfatiza nessa passagem. Verso 37, irmãos. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes seu parecer. O Pai que me enviou testificou de mim. Houve uma voz, irmãos, que veio dos céus. No capítulo 1, verso 33 e 34. E eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse será o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e testemunho de que este é o Filho de Deus. Este relato nos Evangelhos sinóticos dizem que houve uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, existia um testemunho de Deus. Existia algo testificando a obra de Cristo. Mas principalmente, amados, sempre existiu um testemunho dele nas Escrituras do Antigo Testamento. A porção que os judeus se diziam conhecedores, como se Jesus dissesse: vocês leem sobre mim, e mesmo assim me perseguem, e mesmo assim querem retirar a minha vida. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. O parecer aqui vem da palavra eidos. Jesus diz que mesmo os eruditos e ortodoxos não conheciam ele. A prova é que o próprio Logos que está na frente deles, a própria luz, a própria vida do homem, aqueles que não ouvem, também não enxergam, a sua forma exterior com eles. A incredulidade desses homens
aflições caracterizam o estado de morte espiritual. Quem não ouve, não vê. Quem não ouve, não conhece. Quem não ouve, pode vir na frente dele o próprio Cristo que não vai crer. Somente aqueles que ouvem a sua palavra. João 14, verso 23 e 24. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Esses conhecem Cristo. Verso 24. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Ainda assim, em Hebreus capítulo 1, verso 3, Jesus é o Rei dos judeus. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata, essa é a palavra, a forma do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas Escrituras. Amados, o Pai o enviou e testificou de que forma? Nas Escrituras do Antigo Testamento. Lucas capítulo 24, os discípulos a caminho de Emaús. Como que Jesus abriu o entendimento daqueles homens? Discorrendo de Moisés, pelos profetas, e falando o que testificava sobre ele. As pessoas, irmãos, têm dificuldade em viver pela fé. Muitos já chegaram para mim e falaram: pastor, mas nada acontece, foi difícil, eu venho para a igreja, eu ouço o sermão, eu oro, parece que estou falando com as paredes. Mas é a Bíblia. Está aberta. Ah, vou para o culto hoje, quero ouvir a voz de Deus. Deus fala comigo. Mas é sua Bíblia. Está como na sua casa? Você lê? Você lê? Deus está falando aqui, irmãos. Aqui está a sua palavra. Verso 38. Quando ele fala: vós nunca ouviste a sua voz, não vistes o seu parecer. No 38 ele ainda enfatiza mais: e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. A sua palavra não permanece. Jesus não nega que os judeus têm a palavra de Deus, porque eles tinham. E em certo sentido, irmãos, todos os sábados eles estavam orando. O que ele diz é que eles não têm essa palavra em seus corações. Ter a Bíblia não significa nada se ela não está no seu coração, irmão. Não adianta nada. Essa é a situação desses homens. A Bíblia não habita nos seus corações como uma posse permanente. A razão para isso é que não depositaram a sua confiança naquele que foi comissionado pelo Pai na tarefa messiânica. Amados, esse sermão é de suma importância para a sua vida. Talvez você esteja anos e anos na igreja, ouvindo, ou seja, você tem a palavra, mas não tem no seu coração. Essa é a diferença dos que realmente creem e confiam. A palavra habita no centro do seu ser, a palavra habita no centro da sua alma. Você tem fortes desejos pela sua palavra. Por que você não consiga cumprir tudo, mas você tenha o desejo, você tem o amor pelas Escrituras. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas isso mostra que eu desejo, que eu quero. E eu conheço mais, eu não me acovardo.
porque eu sei que isso aqui testifica sobre Cristo. Aqui eu sei que existem palavras para a minha alma. Como você tem interagido com as Escrituras, irmãos? Jesus é claro, a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que Ele enviou não credes vós. Não conseguiam ver, porque o véu da incredulidade encobriu os seus olhos e os seus corações. Mesmo que permanecessem durante toda a vida diante das Escrituras, se não existir a fé em Cristo, e isso é uma pessoa e outra, com a propiciação pelos nossos pecados, o véu permanece. Quando foi que o véu foi rasgado de cima a baixo? Em qual momento? Na cruz. O que isso representa para nós? Se você não entende e não crê na pessoa de Cristo, veja como ele diz: porque naquele que Ele enviou. Enviou. O que se presume, irmãos, com este envio? A humilhação de Cristo. É necessário você crer na pessoa, na forma humana. Filipenses capítulo 2. Não levou por usurpação, como vantagem sendo a Deus, mas tomou a forma de homem. Não existe conhecimento, não existe testemunho de Cristo longe da sua pessoa e da sua obra, é a crucificação, a morte naquela cruz. Se eu não creio nisso, se minha vida não está totalmente conectada em Cristo e na sua história, não existe vida. Não existe vida. A pergunta que eu faço a você, meu ouvinte: você crê? Você crê e entende o porquê ele se tornou a propiciação? Você entende a necessidade dele ter tomado a forma humana? Você entende essa humilhação? Você crê? Você ama? Você depende disso? É isso que temos que perguntar. 2 Coríntios 3, verso 14 a 16. Olha o véu que estava sobre essas pessoas. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Ele está se referindo a quem? Aos judeus. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. É isso que faltava a esses homens. Analisar o Antigo Testamento enxergando Cristo e as promessas quanto a Ele. Verso 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amados, examinais, este verbo pode ser traduzido como no imperativo ou indicativo, mas a segunda preenche mais aquilo que se segue, pelo complemento. Jesus não estava ordenando a eles examinar as Escrituras, porque eles já faziam isso. Eles já faziam. Mas todo o problema da incredulidade gira em torno de como examina. De como examina. Porque vós cuidais. Ou seja, palavra grega dóquio, ter nelas a vida eterna. O verbo grego significa pensar, julgar. Eles pensavam por ter as Escrituras e ler elas, mesmo sem o entendimento da pessoa e obra de Cristo, eles achavam que salvavam. Amados, Jesus indiretamente diz que as Escrituras, somente elas, não salvam ninguém. Mas é um precioso meio de graça, pelo qual o pecador possa conhecê-lo.
Escrituras sem a fé não servem para nada. São elas que de mim testificam. Contudo, o Senhor deseja convencê-los disso. Vocês não conseguem me ver revelado nessas Escrituras, mas são elas, ou seja, eu estou aí. São elas que testificam de mim. Cristo em toda a Escritura, todos os livros. Esta verdade desvenda os mistérios do Antigo Testamento, assim como do Novo. E sem ela a Bíblia permanece como um livro fechado. Qual que é o desafio nossos irmãos? É você pegar essa porção do Antigo Testamento e do Novo, e em todos os versículos, em tudo que você lê, encontrar Cristo. Tudo que você se deparar, você pensar que isso se conecta com Cristo. O que isso me envia, me remete. Era isso que faltava para esses homens. Vocês têm a Bíblia. Vocês têm a Bíblia. Mas vocês enxergam Cristo, né? Sim, enxergam. Então por que ela permanece fechada todos os dias? Que encontro é esse? Que tipo de desejo é esse por Cristo? Você vê Cristo nas Escrituras? Então por que você não tem encontro com Ele todos os dias? Por que isso realmente não mudou a sua vontade? É isso que faltava para esses homens, irmãos. Vocês compreendem? Vocês estão enxergando isso, irmãos? Verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Por detrás da cegueira de um coração indisposto, vontades mortas, um corpo sem movimento e sem vida no âmbito espiritual, esses são os sintomas da incredulidade. Esses são os sintomas da incredulidade. Perceba, e não quereis ver. Vontade. Vontade. A vontade precisa ser transformada. A vontade precisa ser alimentada. Como? Através da fé na pessoa e obra de Cristo que estão aqui, revelados nessa Escritura, nessas palavras. Verso 41. De novo ele diz: eu não recebo glória dos homens, não recebo testemunho, muito menos glória dos homens. Qual foi o motivo do embate entre Jesus e os judeus? Isso não pode ser perdido aqui de vista. A resposta deles a essa pergunta provavelmente teria sido: ele está irritado porque o criticamos por violar o sábado e por sugerir que é igual a Deus. Se o tivéssemos elogiado pelo que ele fez ao homem no tanque, ele teria ficado satisfeito. E ele diz: eu não recebo glórias, não parece algo estranho nesse verso 41. Mas não se esqueça sobre a forma como os judeus encaravam essas palavras de Cristo. Jesus conhecia profundamente o coração desses homens. E era capaz de ler cada sentimento e cada pensamento. A resposta dizendo glória dos homens eu não aceito, ele não busca e nem está disposto a considerar vale o louvor de incrédulos. Jesus então dá sua própria resposta à pergunta sobre o motivo dessa controvérsia com os judeus. Ele dá a resposta. Olha só o verso 42, irmãos. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Todo o cerne da questão é esse. O motivo não é o desejo de louvor, mas sim a falta de amor deles para com Deus. O Senhor declara: eu conheço vocês. Ele nos conhece, irmãos. Assim como ele disse em Jerusalém, na sua primeira ida, capítulo 2, verso 24 e 25, as pessoas foram atraídas pelos milagres também. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles.
porque conhecia todos os homens, e não necessitava de que alguém desse testemunho de homem, porque ele conhecia o que havia no homem. Assim ele diz: não necessito de glória dos homens. Por quê? Porque eu bem conheço vocês, e sei que o amor de Deus não está em vós. O motivo, irmãos, é esse. Vocês não têm o amor de Deus, e por isso não conseguem ter paixões, ter vontade, ter desejos por mim. Se houvesse esse amor em seus corações, é claro, eles teriam aceitado o testemunho do Pai a respeito do Filho. Tanto através do Antigo Testamento, das Escrituras, tanto quanto pelo testemunho do próprio João Batista, a qual esses homens foram lá ver no deserto. Teriam! Mateus 22, verso 36 ao 40. Veja só, irmãos. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo, como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e profetas. Amor a Deus. E este amor a Deus reflete para com o nosso próximo. É isso que faltava para esses homens. Verso 43. Eu vim em nome do meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Pois é, irmãos. Ele vier em nome do Pai. Isto é, não apenas por sua ordem, mas definitivamente para revelá-lo por palavras e ações. Mas o que eles fizeram? Não aceitaram, não receberam. Aqui neste outro exemplo da ironia de crer em Deus, crer nas Escrituras e não crer no próprio Filho de Deus. Que ironia! E Jesus ainda diz: se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Amados, essa profecia se cumpriu algumas vezes no próprio período dos apóstolos. Atos capítulo 5, verso 36 a 37, vai falar sobre Teudas, outro Judas, o Galileu. Pessoas que se diziam ser o Messias. Eu pergunto aos irmãos: conseguiram grandes apoiadores? Conseguiram. Assim será, irmãos, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 a 10. A figura do falso profeta, do falso Cristo. As pessoas irão segui-lo, irão atrás dele. Veja só, irmãos, a figura do anticristo. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vida. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e com maravilhas enganadoras. Amados, João ele tem destacado que os milagres estão atraindo cada vez mais pessoas que não querem compromisso com Cristo. Como que vai ser a figura do anticristo? Como ele virá? Sinais, maravilhas. Quantas igrejas permanecerão fiéis à palavra? Que não necessitam de milagres para crer em Cristo. Quantas, irmãos? Eu consigo contar, será? Nesses dedos? Quantas permanecerão convictas nas Escrituras e não nas coisas adjacentes? Verso 44. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando honra que vem só de Deus? Como podeis vós crer, recebendo honra? Não só é verdade que os judeus não creem na verdade, eles não podem crer, pois estão constantemente buscando o louvor dos homens, e não o louvor que vem de Deus. Essas são as características, irmãos, dos falsos profetas também. Mateus 23, 5 a 7, veja só. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas.
gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Aonde está o coração dessas pessoas? A glória que vem dos homens. Olha que contraste com aqueles que vivem em Cristo. Olha que contraste com a pessoa do próprio Cristo. Não recebo glória dos homens. Só lhe deu glória, irmãos. Glória somente a Deus. Eu não busco a honra que vem só de Deus. E não buscando a honra que vem só de Deus. A pergunta é uma retórica, irmãos. Obviamente, aqueles que são engajados na busca de glória um dos outros, eles não se humilham. A fim de acreditar no glorioso Senhor Jesus, que é a única maneira de buscar a glória que vem do Deus único. É aqui que começamos a entender qual é o verdadeiro testemunho de um cristão. O que Cristo gera em nós. E uma das coisas que Cristo gera em nós é um conceito humilhado. É um conceito humilhado sobre nós mesmos. E se porventura alguém lhe tentar exaltar, dirá a Deus somente a glória. Somos vela como João Batista, que é a luz de Cristo que passa por nós, ilumina as pessoas. Amados, é assim que devemos agir. Verso 45, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Aonde vos acusa? Moisés, em quem vós esperais. Esta é a forma como devemos tratar com pessoas obstinadas e inflexíveis, quando nada aprendem pela instrução e conselhos amorosos. Afinal, ele já havia avisado que recebeu do Pai todo o juízo sobre a terra. Lá no verso 22, consulte aí, irmãos. Porque o Pai a nenhum homem julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. E aqueles homens acreditavam nisso? Não. Jesus então fez o quê? Não se preocupe. Não se preocupe, não cuideis que eu hei de acusar para com o Pai. Não. Há um já que nos acusa. Moisés, em quem vós esperais. Ou seja, irmãos, a própria lei já acusa o homem, crendo em Cristo ou não. A lei, segundo Romanos capítulo 2, foi inserida dentro do homem, gravada em nós. Por isso que você tem um conceito, mesmo longe da igreja, qualquer ser humano tem um conceito. Isso aqui é errado, isso é moral, isso não é. A própria estrutura do homem tem a lei de Deus nele. Mas, amados, quando estudamos, por exemplo, os 10 mandamentos, a lei, vemos que aquilo desperta em nós um senso de juízo. É certo. Estudar os 10 mandamentos é despertar o senso de juízo em nós. Essa é a finalidade da lei. E esses homens achavam que, por estudar a lei, por ter a lei em suas mãos, eles eram salvos. Pelo contrário, Jesus afirma que há um que vos acusa. Ou seja, há um que estabelece o juízo sobre vocês, que é o próprio Moisés, a qual vocês falam que creem. Amados, Jesus está sendo enfático no seu discurso? Jesus está confrontando esses homens? Há um que vos acusa, Moisés. Repetidas vezes os judeus apelavam a Moisés e se vangloriavam. Somos discípulos de Moisés. Capítulo 9, verso 28 desse evangelho. Moisés é um objeto constante da esperança deles. Agora Jesus lhe diz que esse Moisés será o acusador deles. A lei, se não cumprida, exerce juízo e condenação. A lei, se não cumprida, exerce juízo e condenação. E como conseguimos? Como conseguimos cumprir a lei? Somente através da pessoa de Cristo e da sua obra. Somente crendo nele, que andou em retidão. Somente ele pode ser o nosso justificador. Porque a lei, irmãos,
Moisés está nos acusando. Ainda agora. Ainda agora. Mas porém temos Cristo, que morreu naquele madeiro, que é aquele que o Pai o enviou, para não ter mais culpa, nem medo, nem mesmo juízo sobre o povo de Deus. Cristo recebeu o juízo. Cristo recebeu essa maldição em nosso lugar. O pecado se fez maldito no madeiro. Sim, Ele. Verso 46. Porque se vós cresceis em Moisés, creieis em mim, porque de mim escreveu ele. Não era a validação que eles queriam? Não era atestado sobre as palavras que ele estava anunciando? Jesus agora fornece mais claramente. Não é Moisés que vocês creem? Não é ele? Pois é. É justamente ele que escreveu sobre mim. E vocês em mim não creem. Aqui somos forçados a olhar novamente para a mulher samaritana. Os samaritanos foram privados de outros escritos e permaneciam apenas com qual parte? Com o Pentateuco. Os samaritanos não tinham os livros de sabedoria. Os samaritanos não tinham os livros dos profetas. Apenas o Pentateuco. Agora Jesus lhe diz que esse Moisés, irmãos, é o mesmo Moisés que os samaritanos tinham. Justamente a porção de Moisés, irmãos. Porém, como é a ação desta lei, desses escritos sobre os samaritanos? Muitos ali creram. Gálatas capítulo 3, verso 24 diz: assim a lei é o nosso tutor, o árbitro até Cristo, para que possamos justificados pela fé. 47 último. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Escritura por escritura, irmãos. Como é de se esperar? Aqueles que não creem nas palavras de Moisés não iriam acreditar nas palavras de Cristo. Se eles rejeitam as verdades ensinadas por Moisés, a quem eles reverenciavam, dificilmente poderiam ser esperados que aceitassem os ensinamentos de Jesus. Porque o próprio Moisés testificava e falava sobre Cristo. A quem eles perseguiam. O grande ponto dessa pregação, irmãos, é justamente a validade de um testemunho. O grande ponto aqui da discussão nesta sessão é o porquê que esses homens não criam em Cristo. E quais eram os meios de graça disponíveis em suas mãos. Quando eu olho para esse texto, para o que foi pregado aqui, eu logo penso: qual é a nossa diferença para esses judeus? Nós, irmãos, vemos essa obra de Cristo consumada. Nós, irmãos, temos o cânon fechado das Escrituras. Nós cremos em Cristo. É isso que devemos ponderar e examinar os nossos corações. Porque se eu não creio nas palavras deste livro, não crie esperanças de que você realmente vai ser salvo. Se a sua vida não é motivada, não é conduzida pelo poder das Escrituras, não existe salvação fora delas. Porque ela nos conduz para Cristo, para a pessoa de Cristo e para a sua obra. Essa é a única esperança entre os homens. Que Deus abençoe vocês. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar mais uma vez. Que você possa conversar com Deus agora nesta oração. Que realmente essas palavras tenham feito sentido na sua vida. E que o Espírito Santo tenha comunicado a cada um de nós aqui os verdadeiros significados dessas palavras. Ore a Deus junto comigo. E se algo você foi confrontado, peça perdão a Deus. Peça força e arrependimento para o Senhor, para que a sua conduta seja transformada. Ore comigo. Senhor nosso Deus,
Eterno Pai, estamos agradecidos aqui diante da Sua palavra, da exposição da mesma. Palavra esta, Deus, que é luz para os nossos pés, alimento das nossas almas, e que desejamos que ela habite no nosso coração. Queremos, Deus, que através delas possamos ter um testemunho verdadeiro de Cristo, enquanto aqui vivemos. Queremos ser trabalhados, conformados à imagem desse Cristo, nos humilhando, Senhor, não tendo um conceito elevado de nós mesmos, mas sim, ó Pai, levando uma vida que transpareça, que encaminhe outras pessoas ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. É isso que desejamos. Se temos negligenciado a Sua palavra, que hoje possamos receber essa força e essa motivação do Senhor. Que as nossas vidas sejam, Deus, banhadas em arrependimento, para que a nossa conduta seja alterada, Deus. Precisamos do Senhor, precisamos da Sua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, por este culto. Mais um culto no dia do Senhor. Mais um dia do Senhor, onde se aproxima a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que possamos estar vigilantes, que possamos estar apegados, arraigados no Senhor e nas Escrituras, Deus. Esteja conosco, Pai. Proteja, cuide da Sua igreja. Que cada um aqui, Deus, cada um cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos leve em segurança para os nossos lares. Obrigado, Deus. Assim oramos, Pai de amor. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma ótima semana. Temos cantina, né? Agora. Então não vá embora sem antes passar ali na cantina e aproveitar o momento de comunhão. Deus abençoe.